Shalom, queridos. Hoje é o Salmo 40. Louvado seja Deus, grande é o nosso Deus. Salmo 40, vamos comentar, vocês vão fazer leitura. O questionário para responder precisa ter lido o capítulo e precisa ouvir o comentário. Caso contrário, não vão saber responder. Então, eu louvo o Senhor porque você é um aluno de excelência, um discípulo do Senhor Jesus. Salmo 40 trata de uma declaração do salmista testificando o seu, testificando o seu povo que o Senhor havia respondido sua oração por libertação depois de uma longa espera. Portanto, Davi aqui se refere a alguma experiência passada em que Deus o resgatou do que parecia ser morte, morte certa. Davi se sentiu como uma pessoa que caiu em um poço lamacento e estava afundado até a morte. Mas Deus o puxou e o colocou em terra firme novamente. Assim Deus havia estabelecido o seu servo, já havia restabelecido o seu servo. Consequentemente, Davi teve um novo cântico de louvor ao Senhor. Seu louvor encorajaria outros a renovar a sua vida, a sua confiança em Deus. Neste salmo, Davi se ofereceu como sacrifício a Deus, porque o Senhor o havia libertado. Ele também lamentou sua angústia e orou por salvação. O salmo é uma combinação de ação de graças. Salmo 40, de 1 a 10, lamento. 40, de 11, Salmo 40, de 11 a 17, e é messiânico. Salmo 40, de 6 a 8, Hebreus 10, de 5 a 9. A pessoa que não confia nos autossuficientes, nos mentirosos, mas deposita sua total confiança no Senhor, experimenta grande bênção. Os atos maravilhosos do Senhor para os justos são numerosos demais para serem relatados completamente, muito menos seus pensamentos benéficos. Ninguém pode se comparar com Jeová em relação aos seus grandiosos planos de abençoar. As ofertas de animais, de alimentos, não eram de importância primordial para Deus, sob a lei mosaica, mas mais importante do que sacrifícios para adoração ou expiação era o verdadeiro compromisso do crente de si mesmo com o Senhor. 1 Samuel 15, de 22 a 23. A frase abriu meus ouvidos pode significar que Davi via Deus como tendo feito dele seu escravo voluntário por ser tão gracioso para com ele. Êxodo 21, 6. No entanto, parece mais provável que Davi quis dizer que Deus lhe deu capacidade de compreender e obedecer sua palavra. Salmos 40, versículo 8. Porque Deus tinha sido tão bom para Davi, o salmista entregou sua vida como um sacrifício vivo. Romanos 12, de 1 a 2. Como rei ungido do Senhor, Davi era responsável por seguir as instruções que lhe foram dadas no rolo da lei mosaica, porque Deus capturou suas afeições. Davi podia dizer que a lei estava em seu coração, não apenas em suas mãos. Ele se deleitava em fazer a vontade de Deus, em vez de apenas fazê-la por obrigação. Em Hebreus 10, de 5 a 7, o escritor daquela epístola citou Salmos 40, de 6 a 8, sobre a atitude de Jesus Cristo em sua encarnação. Os sacrifícios do sistema mosaico nunca poderiam satisfazer as altas exigências de Deus. Eles apenas removeram o pecado temporariamente e expressaram adoração superficialmente. A oferta que satisfez plenamente a Deus foi
o alto sacrifício voluntário do Filho do Homem sem pecado. Jesus Cristo se ofereceu a Deus como Davi fez, como ele expressou neste salmo. Parte da vontade de Deus para Davi, como pessoa e como rei de Israel, era que ele louvasse o Senhor. O salmista disse que cumpriu esse dever com alegria. Ele falou publicamente da justiça, fidelidade, salvação, amor leal e verdade de Deus. Davi clamou por libertação rápida. Salmo 35, verso 4. Como ungido do Senhor, que o servia sacrificialmente, com um coração puro, o salmista podia fazer tal pedido com ousadia. Deve ser lembrado que os inimigos provavelmente não eram conhecidos pessoalmente. Eles eram inimigos nacionais de Israel, que odiavam a Israel, Davi e Jeová, o Deus de Israel. Odiava a Davi e a Jeová, o Deus de Israel. O salmista, sem dúvida, conhecia a demonstração de amar os inimigos. Provérbios 25, 21, Mateus 5, 44. Mas esses inimigos desestabilizaram o governo de Deus na terra, enquanto o reino de Deus sofrer perseguição e assédio. Oramos para que o reino de Deus venha e que inclui a petição para que o Senhor venha reivindicar os seus e vingar os seus inimigos, segundo a Tessalonicenses 1, de 5 a 10. Os inimigos gostavam de atirar no povo de Deus, gritando com desprezo, ah! Salmos 40, verso 15, Salmos 35, verso 21, Salmos 35, verso 25. O salmista ora para que o Senhor mude rápida e repentinamente suas fortunas, para que eles saibam quem é Deus. O salmista ora para que o Senhor mude rápida e repentinamente suas fortunas, para que eles saibam quem é Deus. Uma rápida libertação dos inimigos do rei Davi levaria o povo de Israel a se alegrar, sentir-se encorajado e louvar ao Senhor. O sacrifício vivo do Senhor, isto é, Davi, clamou novamente, em conclusão, que aquele a quem ele buscou ajuda, o salvaria em breve. Assim, o Salmo 40, verso 13 a 17, são muito semelhantes com Salmo 70. Nós que somos crentes devemos nos apresentar como sacrifícios vivos ao Senhor, com o coração disposto por causa da sua graça para nós. Tendo feito isso, podemos apelar a Ele por ajuda contra nossos inimigos espirituais e esperar sua ajuda. Não obstante, devemos basear nosso apelo naquilo que glorifica a Deus. Louvado seja Deus. Esse é o Salmo 40, e nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele está nos ensinando. A leitura do Salmo, com certeza, é o suficiente para a gente saber quanto Deus abençoou Davi e quanto Davi esperava no Senhor. Ele diz: esperei com paciência pelo Senhor. Começa o Salmo falando assim: isso é muito bom, esperar com paciência pelo Senhor. Nunca se precipite, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é verdadeira. Então, vamos prosseguir com a vontade de Deus. Uma das coisas que você sabe que é vontade de Deus é você ganhar vidas, consolidá-las, discipulá-las e enviá-las. Assim como alguém se sacrificou, lutou contra as trevas para tirar você da mão de Satanás e você hoje ser um crente, assim também você deve dar de graça o que você recebeu de graça. Jejuar, orar, estar com o coração cheio da palavra, com isso você tem autoridade para chegar diante das pessoas que você conhece e falar de Jesus. De preferência que você vá a cada uma de sua vez e
forme a primeira discípula, ou discípulo, se você é homem, forme o segundo, o terceiro. Nunca se esqueça que isso deve ser feito combinando com o líder da sua congregação. Quando você sair para fazer ganhar uma vida, fale para que eles orem por você. Quando você ganhar essa vida, você passa para eles a informação, porque eles vão lhe dar o material de consolidação para você continuar cuidando desse bebê espiritual. E depois vai receber o link, quando terminar a consolidação, para você fazer o discipulado como você está recebendo hoje, a partir do capítulo 1 de Gênesis, até chegar ao final. Isso dura mais ou menos um ano. Depois de um ano, essa pessoa também vai fazer o mesmo, e assim nós teremos essa cidade nas mãos do Senhor Jesus. As pessoas todas recebendo a Jesus Cristo, nós podemos dizer: eu e a minha casa, eu e a minha rua, eu e meu bairro, eu e a minha cidade servimos ao Senhor. É isso que Deus quer. Ele diz para a gente pedir às nações, nós vamos chegar também nesse salmo. Pede-me e te darei as nações por herança. Então, comece pedindo à sua família, sua rua, seu bairro, sua cidade. Depois prossiga, trabalhando e vendo o Senhor fazer isso através da sua vida. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.